Força, coragem, determinação, sacrifício, honra, resolução de problemas. Um homem, quando bem construído na sua origem, quando bem desenvolvido na sua natureza, no seu eu masculino, ele está imbuído desses valores, desses significados e outros muitos mais. É por isso que você homem, eu homem, nós como homens, nos posicionar cada vez mais, não por vaidade, nem por soberba, mas tão precisamente pelo exemplo, tão precisamente pelos nossos valores, tão precisamente pela nossa natureza civilizada. Ao falar dessas características, sempre estou a me referir ao homem como no modelo de desenvolvimento, de evolução humanamente civilizada. Exclui-se desse comentário todos aqueles outros tipos degenerados, tanto de mente como materialmente, como socialmente. E aí incluem-se tipos como ladrões, covardes, criminosos, de todos os tipos de estirpes. Não é sobre eles que devemos versar. O que vemos no Rio Grande do Sul, assim, ao menos pelas redes sociais, já que parte da grande mídia que reflete o coração de um sistema degenerado, de um sistema caído, não vai realmente condizer no mais precioso do valor a respeito do que é ser humano, já que eles estão ocupados com superficialidades, interesses e oportunismos, tais como certos políticos, principalmente, que nos governam odiernamente no dia de hoje. Esse recado é para o homem da vida real, o homem na farda de um bombeiro, de um policial, ou nas simples vestes de um cidadão comum, de um comerciante, de um trabalhador, às vezes desempregado, não importa, mas o homem que tem no seu interior o nobre valor e o respeito adquirido por ser um bom homem. Um homem na escala de valores das suas gerações, de bons valores. É importante verificar a ação desses homens no contexto social, verificado na ação efetiva, na ação de compaixão, de sacrifício, de esforço, de heroísmo em prol de um povo. Homens que, tendo muito ou tendo pouco, buscam retirar do máximo do seu relicário o melhor das suas forças para estender a mão ao próximo, para socorrer, para retirar fundos, quaisquer que sejam o tamanho desses fundos, segundo a capacidade de cada um econômica, para estar auxiliando o próximo. Esses homens, eles não são honrados no mundo de hoje. Eles não são honrados na boca de muitas mulheres hoje em dia. Não são homens que são valorados na grande mídia. Então esse vídeo, ele serve como incentivo para nós homens, socialmente. Para você se valorizar, para você refletir, para você ter seu autorrespeito, ter autoconhecimento, para você que às vezes está em uma situação com uma mente atormentada de ideologias, de más influências, de exemplos corruptos, de exemplos degenerados, promiscuidade, prazeres exagerados, enfim, uma série de coisas aí que levaria vários vídeos aí para um vídeo muito grande para elencar. Então você tem a oportunidade de ver, você tem que abrir a sua mente e seu coração e olhar para o seu espírito interior, para que você possa ser guiado, iluminado, para verificar esses valores de homens simples, muito influentes, pessoas públicas ou não,
que sejam, mas estou falando aqui dos valores. Percebam bem a diferença. Não se trata do homem somente pela figura social, pelo arquétipo social que ele possui diante da sociedade. Nós, como seres sociais, recebemos vários nomes que nos categorizam diante de certos tipos de características. E aí entram a questão da profissão, a questão da formação acadêmica, a questão se você é religioso ou não, de uma instituição X, se você é uma pessoa pública, etc. Não se trata disso. Se trata de olhar você de dentro, nos olharmos de dentro para fora. Para a gente, olhando para fora, fazendo o nosso locus externo, o foco externo, a gente possa verificar essas naturezas interiores, essas ações interiores. Então, diante de uma sociedade bem ideologizada, onde o conceito de igualdade de direitos, que deveria ser entre homem e mulher, foi deturpado, atravessou um limite, um limiar de puro extremismo, onde a pessoa do homem é encaixada dentro de uma arredoma totalmente negativa, né? Como machista, opressor, malvadão. Para que precisa de homem, né? Existem esses comentários que permeiam o imaginário coletivo e que é propagado de uma forma muito inadequada e intencionalmente por vários tipos de categorias, grupos teóricos na sociedade desde o século retrasado. Isso é uma questão de engenharia social. Então, somos muito mais que isso. E esse vídeo que eu faço aqui, tendo como contexto os nossos homens, no caso os nossos brasileiros, que estão lá no Rio Grande do Sul. Homens que estão indo de vários estados se oferecendo para resgate, pegando seus carros, jipes, caminhão, tratores, jet ski, para estar fazendo o resgate de pessoas desconhecidas, porque se trata de uma questão humana. E eu poderia falar aqui sobre as mulheres também, as dignas mulheres que estão cuidando e fazendo todo o seu papel feminino ao lado, cooperando com os homens, dando suporte, apoio e tudo mais. Só que esse vídeo aqui é elencado pra gente. É elencado pra gente. Porque precisamos nos fortalecer com bons valores, com boas referências. É importante. É importante a gente estar aberto para isso. É importante a gente nos imbuirmos, nos interiorizarmos para viver uma vida grande, de grande valor, para conquistarmos o nosso lugar como homens, como exemplos. Isso não precisa ser algo grandioso. Para quem deseja algo grandioso e tem esse potencial, vamos em frente. Mas se você tem um ciclo pequeno de amizades, um ciclo pequeno social, de vista pública, não importa, por um ser humano a mais que a gente consiga nos portarmos com devida coerência, isso vai fazer a diferença. E, sobretudo, homens, isso também vale para as mulheres, quando estamos conectados à fonte divina que habita em nossas mentes, aí é que realmente coisas grandiosas acontecem. Coisas maravilhosas. Assim, temos paz, não vivemos em guerra. Estamos prontos a servir um ao outro. Então fique atento a esses homens. Né? Na minha rede social, lá no Instagram, vou deixar aqui. Você pode acompanhar notícias que eu posto lá. Ultimamente tenho mais feito um noticiário mesmo, com alguns comentários por texto.
tenho conversado bastante por lá. Pretendo começar a conversar mais aqui pelo YouTube, desenvolver mais esse raciocínio linguístico, que eu não tenho muito costume, mais espontâneo, sem roteiro, beleza? O vídeo se trata sobre isso. Eu espero que a mensagem chegue de modo positivo e de modo a agregar a você, homem. Se você, mulher, estiver aqui assistindo, seja bem-vinda. E que você também, isso também é importante na ótica da mulher também, de ela saber reconhecer isso no homem, de ela não seguir essa manada alienada desse tipo de feminismo que foi construído de uma forma ineficiente, de uma forma terrível, que maltrata e diminui, exclui um homem que deveria ser um igual em direito com vocês. Que a gente deve alcançar uma cooperação enquanto ser humano, enquanto o homem e a mulher não alcançarem essa igualdade de sexos quanto aos direitos. Não existe igualdade de sexo quanto à mente, quanto ao corpo. Somos totalmente diferentes, mas somos complementares. Mas nos direitos precisamos de nossas igualdades e principalmente com questões particulares a cada um, o que cabe a cada sexo, verificando cada questão de cada sexo. Mas são de direitos que a gente fala, é questão social, não é questão biológica. Porque no movimento feminista se trouxe toda uma mistura, toda uma distorção, e embora de algum modo o ser humano conseguiu fazer bom uso dessa distorção, o mau uso dela foi pior ainda, e foi maior. Então você, mulher aí que está assistindo esse vídeo, você deve ter homens por perto, não caia nessa de não precisamos deles, eles não servem para nada, só servem para coisas que nos desagradem ao nosso ego, aqui no feminino dizendo, ou a nossa liberdade. Não são desses homens que fazem isso, porque homens como eu, homens de valor, homens como a maioria que estão lá ajudando no Rio Grande do Sul, neste caso, a gente abomina esse tipo de homem, porque isso é uma questão de degenerescência. Isso vale para mulher quanto para homem. É a questão do valor. A questão do valor que lhes falta. Bons valores. Beleza? Sou Marlon Ferreira. Esse é o nosso vídeo de hoje aí. Valeu!